Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Tema do nosso trimestre da Escola Bíblica Dominical, a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, prevista para ser aplicada nas manhãs de domingo, de 16 de agosto de 2026. O tema da nossa lição, quando o Espírito sopra em Éfeso. Pedimos a você que, porventura, ainda não é inscrito no canal da Assembleia de Deus Ministério Floresta, você é o nosso convidado. Pedimos a você também que curta esta pré-aula, deixe aí o seu comentário, compartilhe este conteúdo nas redes sociais, nos ajude na divulgação para a glória de Deus e, se desejar, se inscreva também em nosso grupo do WhatsApp e interaja conosco nos conteúdos bíblicos e das lições. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos capítulo 19, versículo 20. A verdade prática nos diz que onde o Espírito Santo é derramado, a palavra é confirmada com poder, o pecado é confrontado e vidas, famílias e cidades são transformadas. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 12, e diz-nos assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns dos discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. É com alegria receber aqui mais uma vez conosco o auxiliar de trabalho, irmão Gabriel, que também é o segundo superintendente da nossa escola bíblica dominical local, agora casado. Meu querido, seja muito bem-vindo. Está com oportunidade para a sua saudação e notas introdutórias. Queridos irmãos, é com grande alegria que quero saudar cada um de vocês com a paz do Senhor. Após uma pausa para o meu casamento, estamos aqui de volta. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Quero também cumprimentar o evangelista Rafael e o evangelista Jadson, que têm sido referências na exposição bíblica em nossa região. Que Deus continue os abençoando. Paulo chega a Éfeso. Éfeso era uma cidade estratégica do Império Romano, com forte influência econômica e religiosa. Ali também estava o templo de Ártemis, ou Diana dos Efésios. Isso gerava um grande fluxo de pessoas e também tornava aquela cidade um centro econômico, principalmente para os artesãos que faziam essas obras religiosas. Éfeso era um grande centro comercial entre o Oriente e o Ocidente. Era uma das metrópoles mais importantes e na época da chegada de Paulo, a cidade tinha cerca de 600 mil habitantes. Paulo, mais uma vez, se via no cenário de uma cidade muito rica economicamente e também muito entregue à idolatria e a orgias. Neste ambiente, mais uma vez, desfavorável, o que Paulo vai fazer é o que ele sempre faz, pregar o evangelho. O próprio apóstolo Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Claro que nesse texto falando sobre a humildade, mas nós vemos em Paulo que ele sentia a mesma comoção que Jesus sentia quando olhava para o povo, e a Bíblia vai empregar um termo para Jesus que em grego, não sei falar grego, mas em grego é splektozoomai, que é uma
emoção tão grande, um sentimento tão forte que movia as entranhas, e isso levava Jesus a pregar. Paulo também, ao ver as multidões entregar ao pecado, o que ele faz é pregar. E um bom evangelista como Paulo sempre vai colocar a pregação do evangelho, o Cristo ressurreto como prioridade e o mover do Espírito Santo. Evangelista Jadson. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, que alegria, já estamos por chegar para um pouco mais da metade desse desafio desse trimestre e trataremos hoje sobre a missão do apóstolo Paulo e a maneira como o Espírito Santo lhe conduziu na cidade de Éfeso, a importantíssima capital da Ásia, uma cidade estratégica por sua localização geográfica e relevante por sua importância e significância política, econômica e cultural. O apóstolo, quando ele chega, ele começa a pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ele encontra ali pessoas sinceras e de boa fé. Todavia, essas pessoas ainda não houveram recebido uma revelação plena do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E podemos perceber que esse princípio percorre toda a Escritura. Deus sempre derrama sua presença sobre aqueles que o buscam com um coração disposto a ouvir e a obedecer. É o que nós podemos encontrar em Jeremias 29, versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A plenitude do Espírito também está diretamente ligada à promessa feita por Cristo aos seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. O propósito dessa promessa era capacitar a igreja para viver e testemunhar o Santo Evangelho. Meus irmãos, a palavra-chave da nossa lição é soprar. É bom lembrar que sopro, ou vento, é um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia Sagrada. Em João 20, verso 22, Jesus vai dizer para os apóstolos, Jesus vai assoprar sobre eles e vai dizer, recebei o Espírito Santo. E aqui eu quero destacar 4 razões para essa simbologia. Primeiro, o vento é o ar em movimento. E isso está de acordo com o Espírito Santo, que a primeira vez que é mencionado na Bíblia está em movimento. Gênesis capítulo 1, verso 2. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em segundo lugar, o vento é invisível. E isso se aplica a Deus. João capítulo 1, verso 18 diz que Deus nunca foi visto por ninguém. O vento você não vê, mas você sente. Assim é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Em terceiro lugar, o vento é imprevisível. Foi Jesus que disse em João capítulo 3, verso 8, que o vento sopra onde quer. E você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não é possível prever as ações do Espírito de Deus. Romanos 11, 33 nos lembra que insondáveis são os juízos de Deus e inescrutáveis são os seus caminhos. E em quarto lugar, o vento refrigera. Quem nunca teve essa experiência de estar exausto ou cansado por causa do calor do sol e de repente sopra uma brisa que alivia o corpo? Eu quero te dizer que o Espírito Santo é o sopro de Deus que alivia e que refrigera a nossa alma. Vamos então ao tópico de número 1 da nossa lição, que nos diz o seguinte: o Espírito Santo sobre o ministério de Paulo. E no subtópico 1 nós temos a restauração da verdadeira doutrina. Irmão Gabriel? Queridos irmãos, em Éfeso vai acontecer um grande avivamento. Só que em todo relato bíblico nós veremos que a pregação da palavra de Deus, a verdadeira doutrina da palavra de Deus, estará intimamente ligado com este avivamento. Então nós começamos a observar o começo do ministério de Paulo em Éfeso já com uma correção, com a apresentação da verdadeira doutrina. Nos lembramos de Efésios capítulo 1, versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Todo o avivamento genuinamente realizado pelo Espírito Santo nos aproxima da palavra de Deus. É fundamentado sobre a pregação da palavra de Deus. Nos lembramos do que o próprio Jesus disse em João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo é quem nos ensina e nos lembra de tudo quanto Jesus nos ensinou. Ou seja, nos aproxima da palavra de Deus.
Muitos por aí têm distorcido 2 Coríntios 3,6, dizendo que a letra mata e o Espírito vivifica, dizendo que essa letra nesse versículo é a palavra de Deus. Mas isso é mentira, isso é engano, porque o que o Espírito Santo faz é justamente nos aproximar da palavra. Os irmãos sabem muito bem do discurso de Pedro, depois, no dia de Pentecostes, quando ele prega, 3.000 pessoas aceitam ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas perceba o discurso de Pedro. Ele apresenta Jesus Cristo, sua morte e ressurreição. Ele faz um relato de Jesus Cristo, ele prega a palavra, Cristo ressurreto. E também os irmãos podem perceber que ele cita vários versículos de cor, Joel, Salmos. Por quê? Porque o Espírito Santo nos enchendo, nos aproxima da palavra. Então nós percebemos no avivamento de Éfeso que sempre o avivamento, o derramamento do Espírito Santo estará vinculado à pregação da palavra e à verdadeira doutrina. Evangelista Jades. Queridos, ao encontrar aqueles discípulos, Paulo percebeu que lhes faltava a compreensão plena da revelação contida no Santo Evangelho. Eles conheciam apenas o batismo de João, que preparava o caminho para Cristo, mas ainda não haviam recebido um ensino pleno ou completo a respeito de Jesus. Isso demonstra uma verdade e um princípio bíblico, que o Espírito Santo não atua à margem da verdade, mas confirma a palavra revelada. A verdadeira ação do Espírito Santo começa quando a sã doutrina ocupa um lugar de centralidade na cultura e na rotina da igreja local. É o que nós podemos extrair de Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A unidade da fé é fruto do conhecimento correto de Cristo. Nós jamais teremos práticas ortodoxas e bons frutos se nós não tivermos uma compreensão conceitual a respeito, uma compreensão conceitual correta a respeito das doutrinas basilares das Sagradas Escrituras. O propósito de Deus é conduzir a sua igreja à maturidade espiritual mediante a verdade. O fervor espiritual precisa estar fundamentado sobre 2 pilares, assim como um pássaro que tem 2 asas. Um dos pilares ou uma das asas é a oração, a busca pelo fervor espiritual com jejum, e a outra asa, ou o segundo pilar, é o conhecimento sólido das Sagradas Escrituras e da sã doutrina revelada nas páginas sagradas. É o conselho que o apóstolo Paulo dá ao seu filho da fé, Timóteo, na sua 2ª carta, capítulo 1, versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Paulo ensina a Timóteo, e a nós também, que a sã doutrina deve ser preservada, pois ela é o fundamento da vida cristã, do ministério, e dela prescinde ou imprescinde a manifestação do Espírito Santo. A verdadeira doutrina do Espírito Santo, a chamada pneumatologia, à luz da Bíblia Sagrada, nos ensina que a regeneração ou o novo nascimento é como um vestimento com o Espírito Santo. Ou seja, o indivíduo ele se torna a habitação do Espírito Santo quando ele crê em Jesus. Mas o batismo com o Espírito Santo é um revestimento. Lucas 24, 49, Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Portanto, o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência posterior à regeneração. Na primeira experiência, você recebe a presença. Na segunda, você recebe o poder. Na primeira experiência, você é selado. Na segunda, você é capacitado. Na primeira experiência, você recebe a unção. Na segunda, você recebe a capacitação do Espírito Santo para realizar a sua obra. No caso dos 12 varões de Éfeso mencionados neste ponto, eles creram e foram batizados em nome do Senhor, experimentando assim a regeneração. Na sequência, Paulo impôs sobre eles as mãos e eles receberam também o batismo com o Espírito Santo, com evidência inicial de línguas e profecias, que fazem parte dos 9 dons espirituais, dons de elocução ou expressão, porque a eficiência da obra de Deus tem a ver com a dependência do poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 8, palavras de Jesus: recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis
testemunhas. Vamos então ao subtópico de número 2, que nos diz o seguinte: o ensino perseverante diante da resistência, irmão Gabriel. Queridos irmãos, nós já percebemos durante esse trimestre que a pregação do Evangelho sempre sofre resistência. Nós observamos isso aqui nesse primeiro momento e também depois, com a confusão levantada por Demétrio. Mas isso não é novidade, nós sabemos que isso irá acontecer. Nós temos 3 inimigos, a carne, o diabo e o mundo. E o mundo e o diabo sempre se levantarão em oposição à palavra de Deus. Mas Jesus nos disse em Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus ainda diz em João capítulo 15, versículo 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Nós sabemos que o próprio apóstolo Paulo advertiu a Timóteo sobre os últimos dias, que é o que nós estamos vivendo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e ali ele fala de homens amantes de si mesmo, avarentos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos e todos esses adjetivos ruins. O conselho de Paulo é: afasta-te. E o que ele vai fazer é, permanece no que você foi ensinado e pregue a tempo e fora de tempo. Ou seja, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, conosco será da mesma forma. Ao anunciarmos o evangelho, sempre sofreremos resistência, mas o conselho para nós é: continue a pregar, pregue, anuncie. Talvez seja necessário mudar o local ou a estratégia metodológica, assim como o apóstolo Paulo por muitas vezes fazia, mas a mensagem continua sendo a mesma: Jesus Cristo. Evangelista Jadson. O ministério do apóstolo Paulo em Éfeso demonstra que a oposição nunca foi motivo para se abandonar o ministério ou a obra de Deus. Após restaurar a verdadeira doutrina entre os discípulos da cidade de Éfeso, impor-lhes as mãos e eles falarem línguas estranhas como sinal físico da evidente experiência do batismo com o Espírito Santo e profetizarem, a Bíblia dá-nos a informação, no versículo número 8 do capítulo 19, que Paulo então vai à sinagoga para expor o evangelho de maneira ousada por um espaço de 3 meses. Paulo passou a anunciar então ali na sinagoga o reino de Deus, como em outras cidades. Esse era o modelo de trabalho do apóstolo Paulo, começar a exposição do evangelho pela porta de entrada da religiosidade do judaísmo antigo. Entretanto, o apóstolo Paulo ele encontra resistência ali. E em vez dele desistir diante dessa resistência, Paulo perseverou no ensino, mudando apenas a estratégia, mas ele não mudou a mensagem. Esse episódio revela que a fidelidade ao chamado de Deus exige constância, coragem e disposição para alterar a metodologia, mas mesmo assim continuar pregando, mesmo quando há rejeição. A resistência à verdade sempre acompanhou e certamente sempre acompanhará a proclamação do Evangelho. Mas Deus honra aqueles que permanecem firmes no propósito de proclamar a sua palavra. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus nunca é infrutífera. Mesmo quando ela encontra corações endurecidos, ela cumpre com o seu propósito, porque ela é efetivamente como um martelo poderoso para esmiuçar a pedra. 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que pregues a palavras, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Paulo, já no fim do seu ministério, ele transmite essa verdade a Timóteo, o mesmo princípio que viveu durante toda a sua trajetória espiritual. A Igreja de Cristo é chamada a permanecer fiel ao ensino das Sagradas Escrituras, mesmo quando enfrenta rejeição, oposição ou indiferença. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pregar a palavra, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Diante da resistência,
Paulo nos ensina a permanência, pois conforme as palavras de Jesus em Lucas 9:62, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Segundo a parábola do semeador que Jesus contou em Mateus capítulo 13, a palavra de Deus é como uma semente lançada na terra, podendo cair à beira do caminho, onde a terra está assolada, o solo está duro e a semente não consegue penetrar ali. Jesus explica que este é o que ouve a palavra e não entende, e vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Mas por que não entende? Porque a semelhança do solo, o coração está tão duro, impedindo a palavra de frutificar. Em Éfeso havia estes, porque Atos 19, verso 9 nos diz que havia ali aqueles que ao ouvirem a pregação de Paulo se endureciam, não obedeciam e falavam mal do caminho perante a multidão. Mas ainda bem que a semente também cai em boa terra e dá fruto para a glória de Deus. Assim também, em Éfeso, houve aqueles que creram. E por isso Paulo separou os discípulos. Perceba que a semente lançada é a mesma, mas o solo é que é diferente. Assim também a palavra de Deus pregada é a mesma, mas a reação é diferente no coração de cada um. O mesmo fogo que consome a palha purifica o ouro. O mesmo calor que derrete a cera endurece o barro. O mesmo sol que derrete o gelo endurece o concreto. Perceba que a fonte é a mesma, mas o resultado é diferente. Assim haverá aqueles que ao ouvir a palavra de Deus vão endurecer, outros vão crer. Haverá aqueles que ao ouvir vão se insensibilizar, outros vão se quebrantar. Haverá aqueles que vão se tornar indiferentes, outros vão se tornar diferentes. Haverá aqueles que vão se tornar mais amargo, outros mais doce. Haverá aqueles que ao ouvir a palavra de Deus vão se afastar, mas haverá aqueles que vão se aproximar de Deus. Um exemplo disso é os dois ladrões na cruz, ambos ao lado de Jesus, na mesma distância, foram testemunhas das mesmas coisas, ouviram as mesmas palavras, ou seja, tiveram a mesma chance e a mesma oportunidade. Porém, um creu e foi perdoado, o outro escarneceu e foi condenado. Mas a você, pregador, cabe fazer o que está em Eclesiastes 11, verso 6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retire a tua mão, porque você não sabe qual semente vai frutificar, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Apenas faça a sua parte. Vamos então ao subtópico de número 3, que nos diz: formação sólida que transforma uma região inteira. Irmão Gabriel? É importante nós refletirmos a respeito da expansão do reino de Deus. O apóstolo Paulo investe na pregação, na exposição, no ensinamento da santa palavra do Senhor. E, naturalmente, no poder do Espírito Santo, essa palavra se espalha e alcança toda aquela região. É importante nós pensarmos que, quando Jesus é assunto ao céu, no cenáculo estão reunidos quase 120 pessoas. Após isso, Pedro, cheio do Espírito Santo, prega quase 3.000 almas. E depois o livro de Atos começa a descrever a expansão do evangelho e a conversão a cada dia mais de novos crentes. Nós precisamos refletir a respeito desse crescimento. Mateus capítulo 3, versículo 23, o Senhor Jesus disse: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos pregando, o Espírito Santo pode convencer um coração, ele aceita, e aquele que foi alcançado com o evangelho, ele pode frutificar e alcançar novas pessoas, e assim o evangelho vai se espalhando. Com isso, nos leva a algumas reflexões. Se o número de discípulos de Jesus ou de conversões em nossa região não está aumentando, não está acontecendo, aonde está a falha? Será que nós temos deixado de pregar? Será que nós temos deixado de anunciar o evangelho? Se a igreja verdadeira se posicionar e investir no ensino e na pregação da verdade bíblica, tenho certeza que o Espírito Santo moverá os corações e o número de conversões certamente aumentará. Evangelista Jades. Depois de enfrentar a resistência na sinagoga, Paulo não interrompeu seu ministério, como já observado. Ele transferiu a sede das suas atividades missionárias para a escola de um homem chamado Tirano, onde passou a instruir os discípulos diariamente, e isto por um espaço de 2 anos. Essa decisão revela-nos uma verdade. A expansão do reino de Deus não depende apenas de grandes eventos. Muito pelo contrário, mas da formação contínua e diária e sólida de discípulos. Ou seja, nós estamos falando
que o grande avivamento que nós tanto almejamos e desejamos para as nossas comunidades locais depende de introduzirmos na rotina da igreja a prática do discipulado. O resultado da resiliência do apóstolo Paulo em ensinar a palavra de Deus de forma metódica, sistemática e sólida foi um extraordinário avivamento. O ensino perseverante não alcançou apenas a cidade de Éfeso, alcançou toda a região, alcançou toda a Ásia. Mas toda a província da Ásia pôde ouvir e ser impactada pelo ensino daquilo que nós poderíamos chamar hoje na nossa cultura da escola dominical. Já parou para pensar? Se nós conseguíssemos impactar a nossa cidade, o nosso estado, a nossa região, o nosso país, a partir ou através da escola dominical, a transformação de uma região toda começou com o compromisso de ensinar a palavra de Deus de maneira fiel. O crescimento da igreja sempre esteve ligado ao discipulado e à exposição fiel das Sagradas Escrituras. Eu sei, meu amado pastor, companheiro de santo ministério, que você pode ser tentado a ser adepto aos modismos, a mudar as cores das paredes da igreja, a mudar o móvel do púlpito, a tirar os obreiros do altar, a tentar aderir a algum tipo de inovação para tentar atrair a atenção das pessoas. Na verdade, nós não precisamos de nada disso. O que nós precisamos é sermos fiéis a Deus e à sua palavra, resilientes no ensino das Sagradas Escrituras, e nós veremos o Senhor frutificar o trabalho que Ele tem colocado em nossas mãos. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui está o discipulado. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O discipulado é a estratégia estabelecida por Cristo para alcançar as nações. Nós não podemos desprezar a instrumentalidade da escola bíblica dominical. Se nós formos sensíveis à voz do Espírito Santo e fiéis ao chamado de pregarmos a palavra de Deus, como ela é, simples como ela é, nós veremos o Senhor mudar a história da nossa igreja local, a história do bairro onde ela está inserida, a história da cidade e a história do Brasil para a glória do nome do Senhor Jesus. Em Éfeso, a formação da igreja foi sólida, porque Paulo fundamentou a igreja na palavra de Deus. Mateus 7, 24 e 25, palavras de Jesus: aquele que ouve a minha palavra e a pratica é comparado a alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Perceba que a região de Éfeso ela foi resistente ao evangelho, mas a igreja permaneceu resiliente, porque foi edificada na palavra de Deus. E como resultado dessa edificação, ocorreu naquela região inteira uma grande transformação. Porque o pecado deforma, a religião conforma, a lei informa, a filosofia reforma, mas aonde o evangelho de Jesus Cristo chega, ele transforma. Somente o evangelho de Jesus é capaz de transformar o pescador de peixes em pescador de homens, o Saulo perseguidor em Paulo, o pregador, o revoltado em renovado, o alterado em avivado, o bandido em ungido, o murmurador em adorador. Somente o evangelho de Jesus Cristo é capaz de transformar o lixo em luxo para a glória de Deus. Porque 2 Coríntios 5,17 nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Esse é o poder do evangelho. Vamos então ao tópico de número 2 da nossa lição, que nos diz o seguinte: o derramamento do Espírito Santo e o impacto do evangelho na cidade. No subtópico 1 nós temos manifestações extraordinárias do poder do Espírito, irmão Gabriel. Meus irmãos, falando dessas maravilhas, Jesus nos deu autoridade, Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós lembramos também de João 14, 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai.
Então, o Senhor Jesus nos concedeu a autoridade. E os milagres são bíblicos, o Espírito Santo continua operando. E ele quer fazer através de nós os dons de curar e operação de maravilhas, que são dons do Espírito. Só que nós precisamos pensar no objetivo dos milagres. Os milagres não têm objetivo em si mesmo. O propósito do milagre não é o milagre em si, mas é também a propagação do Evangelho. Por exemplo, quando o Senhor Jesus, quando a mulher do fluxo de sangue toca na orla das vestes de Jesus e é curada, o que Jesus disse no final é o seguinte: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curado deste teu mal. Então o objetivo final dos milagres é também a salvação, porque não adianta alguém ser curado aqui na terra, mas depois inevitavelmente vir a morrer e ser condenado ao inferno. Então o Senhor Jesus deixou o Espírito Santo, ele opera através de nós maravilhas e sinais, mas é como uma validação da pregação do Evangelho, para que alguém veja as maravilhas e creia que Deus existe e aceite ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador Jesus Cristo. É muito triste nós vermos nos nossos dias pessoas vendendo milagres, vendendo curas, vendendo libertação, vendendo tanto tipo de coisa, mas não com o propósito da salvação e da pregação do Evangelho, mas muitas vezes por questão de enriquecimento e bens materiais, mas que nós possamos usar o que Deus nos deu com sabedoria, que nós venhamos orar ao Senhor e buscar essas maravilhas, mas para que o nome dele seja engrandecido e mais vidas creiam que só ele pode fazer todas as coisas. Evangelista Jatos. Queridos, após um período de intenso ensino da palavra de Deus, Deus passa a confirmar pelas mãos e até mesmo pelos lenços que tocavam no corpo do apóstolo Paulo aquilo que Paulo ensinava pelos milagres e manifestações extraordinárias de poder. A narrativa de Atos 19 demonstra uma ordem importante e é preciosíssimo que você atente para isso. Primeiro, a palavra é semeada. Depois, Deus autentica essa mensagem com sinais. Vejam, os milagres não tinham como propósito exaltar o missionário, o apóstolo, o profeta, o pregador, o pastor, Paulo, mas revelar a autoridade de Cristo e fortalecer a pregação do Evangelho. O Espírito Santo manifestava o seu poder para que a cidade de Éfeso reconhecesse que Jesus é o Senhor sobre todas as enfermidades. Toda força maligna e toda prática religiosa precisam se submeter à vontade e à autoridade de Deus. As manifestações extraordinárias eram obras exclusivas do Deus Todo-Poderoso, evidenciando que o poder pertence ao Senhor e não aos instrumentos humanos. Marcos capítulo 16, versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Os sinais confirmavam a palavra previamente anunciada, mostrando que o próprio Senhor Jesus operava e estava juntamente com os seus servos. Vide Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. O escritor aos Hebreus deixa muito claro que os milagres eram testemunhos dados por Deus para confirmar a mensagem da salvação, segundo a sua soberana vontade. Veja que a conduta dos santos apóstolos na era apostólica era fazer com que a pregação do evangelho fosse chancelada pelos milagres, mas o alvo principal era a proclamação do evangelho. Os milagres não serviam para a promoção de quem pregava, mas servia para a promoção da mensagem do Cristo que era poderoso para salvar. Deus continua sendo poderoso para operar milagres. Creia nisso. Curar enfermidades e transformar vidas. Mas tudo isso precisa ser feito se nós entendermos que o propósito é a glorificação do nome do Senhor, a edificação de sua igreja e a transformação das vidas perdidas. Por meio do poder do Espírito Santo, o ordinário se torna extraordinário, o natural se torna sobrenatural e o impossível se torna possível. Pode até parecer loucura o que eu vou dizer, mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 1,18 que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus.
A unção de Deus, ela está no homem, mas em alguns casos, essa unção também está naquilo que o homem toca. Não vamos generalizar isso e fazer disso uma doutrina, mas em alguns casos isso pode acontecer. O profeta Eliseu já estava morto há tanto tempo, a ponto de restarem apenas os seus ossos na sepultura, mas quando um soldado é ali jogado e toca nos ossos de Eliseu, ele ressuscita, porque até nos ossos do profeta, depois de morto, havia unção de Deus para dar vida. Em Atos 5, verso 15 a 16, a Bíblia diz que se transportava os enfermos e os colocavam em leitos na rua, para que ao menos a sombra de Pedro, quando ele passasse, os atingisse. Porque até na sombra do homem de Deus estava unção para fazer milagre. O profeta Elias foi arrebatado ao céu, mas a sua capa ficou com Eliseu. E Eliseu pega essa capa e coloca sobre o rio Jordão, e quando a capa toca no rio, o rio se abre, porque a unção de Deus ainda estava na capa para fazer o milagre. A mulher do fluxo de sangue, ao tocar na orla da veste de Jesus, saiu dele a virtude e ela foi curada. E aqui em Atos 19, verso 12, se levava os lenços e aventais que Paulo utilizava, colocados sobre os enfermos eram curados, colocados sobre os endemoniados eram libertos. As maravilhas extraordinárias em Éfeso, através de Paulo, era cumprimento das palavras de Jesus em João 14, verso 12. Se vocês crerem em mim, farão as obras que eu fiz e ainda farão maiores do que essa. Porque o mesmo Espírito que estava em Cristo e operava através dele, este mesmo Espírito está na igreja e ele quer continuar operando através das nossas vidas. Apenas se lembre do que está em João capítulo 11, verso 40. Se creres, verás a glória de Deus. Vamos ao subtópico de número 2 que nos diz: confronto espiritual e ruptura com o ocultismo. Irmão Gabriel. Queridos irmãos, nós podemos extrair daqui várias lições desse subtópico. Ao olhar o caso dos filhos de Cefa, nós vemos que a obra de Deus não é feita de qualquer maneira ou de qualquer jeito, não. O Senhor pede de nós uma busca aí. Outro, em outro momento, quis comprar o poder de Deus por dinheiro, mas a resposta que ele recebeu de Pedro foi negativa, porque a obra de Deus não é feita de qualquer maneira. Deus pede de nós intimidade, comunhão, vida de oração, busca pelo Espírito Santo. O espírito maligno responde: eu conheço Jesus e conheço a Paulo, e você? Quem é? Precisamos buscar de Deus o batismo no Espírito Santo, dons espirituais, poder de Deus e direção para cumprir nosso chamado. O outro ensinamento é que o Evangelho transforma a sociedade. Nós observamos que a Bíblia vai dizer que 50 mil peças de prata era o valor dos livros que foram queimados. Se nós fizermos uma estimativa só para trazer para nós, em nossa região Ibatiba, vamos colocar que o valor diário de um trabalhador é R$200 por dia. Uns ganham mais, outros ganham menos, mas vamos colocar R$200. Se nós multiplicarmos isso pelos valores, pela quantidade de peças, daria um valor de 10 milhões de reais. Imagina 10 milhões de reais serem queimados nas ruas por causa da pregação do Evangelho. É somente o Espírito Santo agindo nas vidas através da pregação do Evangelho que pode fazer essas coisas. E eu te pergunto, você tem fé que isso pode acontecer na sua cidade? Eu tenho fé que isso pode acontecer na minha localidade? Se tivermos fé o suficiente para crer e ousadia o suficiente para pregar, eu creio que Deus fará grandes coisas em nossos dias. Basta nós buscarmos isso de todo o coração. Evangelista Jades. Queridos, o avanço do evangelho na cidade de Éfeso não apenas trouxe conversões, mas também promoveu um confronto direto entre o reino de Deus e o reino das trevas. A cidade de Éfeso era reconhecida por suas práticas de magia, feitiçaria e ocultismo. Era na cidade de Éfeso que tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da famosa Rainha dos Céus, ou Diana dos Efésios. E a pregação do evangelho trouxe exatamente esse conflito espiritual. O apóstolo Paulo revela na sua carta aos Coríntios que por trás, oculto e escondido atrás de cada ídolo, há um demônio. Portanto, quando o evangelho chega em um contexto cultural e religioso de idolatria, o que nós temos é um confronto insuperável da luz com as trevas. O episódio dos filhos de Seva demonstra que o nome do Senhor Jesus não é uma fórmula religiosa, mas expressão da autoridade do nosso Senhor ressuscitado, concedidas àqueles que verdadeiramente buscam o Senhor em espírito e em verdade. Como resultado daquele episódio, o temor do Senhor tomou conta da cidade.
Muitos confessaram seus pecados, abandonaram definitivamente suas práticas ocultistas e, como registra o versículo de número 19, também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos e, feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Vejam como o reino de Deus causa prejuízo ao reino das trevas. Porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre o santo e o profano. O verdadeiro encontro com Cristo produz arrependimento sincero e ruptura com tudo aquilo que se opõe à verdade e à vontade de Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus condena toda forma de ocultismo por desviar o homem da comunhão com ele. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A vitória de Cristo na cruz garantiu a sua autoridade sobre todas as forças espirituais e nessa autoridade que a igreja permanece firme. Vejam, meus amados irmãos, que Efésios capítulo 6 vai nos falar que dentre as classes de espíritos desencarnados que nós enfrentamos hostes espirituais nos lugares celestiais. Ou seja, e o apóstolo Paulo vai nos dizer no capítulo 2, que depois de conversos a Cristo, a igreja de Cristo habita em regiões celestiais. Vejam que espiritualmente falando, o reino das trevas disputa com a igreja o mesmo espaço. E é por isso que precisamos estarmos atentos, vigilantes, sóbrios e inconstantes na oração, para que o poderoso nome de Jesus tenha eficácia em nossa boca e que a pregação do evangelho rompa cadeias, destroce grilhões e o nome do Senhor possa ser verdadeiramente glorificado. O servo de Deus é conhecido pelo céu e pelo inferno. É conhecido pelos anjos e pelos demônios. Reverendo Billy Graham disse uma frase muito importante e ela cabe aqui. Vou parafraseá-la. Ele disse o seguinte: sucesso não é ser conhecido na terra. Sucesso é você chegar no fim e ouvir Jesus dizer, eu te conheço. 2 Timóteo 2,19, a Bíblia diz que Deus conhece os que são dele. Agora, a fala da condenação no dia do juízo será justamente o oposto disso. Mateus 7,23, Jesus disse, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Lembrando que o verbo conhecer na Bíblia não é apenas conhecimento, é relacionamento. Mas as forças do mal também conhecem aqueles que são de Deus. Jó capítulo 1, verso 8, Deus disse ao diabo, observaste tu o meu servo Jó? Porque quando você é servo de Deus de verdade, até o diabo sabe quem você é. Quando os 7 filhos de Seva tentaram expulsar os demônios em nome de Jesus que Paulo pregava, o demônio replicou, bem sei quem é Jesus, conheço Paulo, mas e vocês? Quem são? E o endemoniado se apossou de pelo menos 2 deles e foram espancados, desnudados e humilhados. Porque não adianta usar o nome de Jesus e não ter vida na presença de Jesus. Em João 15,7, Jesus coloca 2 condicionais. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, aí sim, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Ou seja, não é só usar o nome dele, é preciso ter comunhão com ele. Porque não adianta ter o nome de Jesus na boca e não ter a presença de Jesus na vida. Lembrando que, segundo Marcos 16:17, quando Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios, Jesus não falou isso para alcoólatra, para bandido, para mentiroso. Jesus não falou isso para qualquer um. Jesus falou isso para os discípulos dele. Jesus falou isso para os servos dele. Jesus falou isso para aqueles que tinham compromisso com ele. Vamos ao subtópico de número 3, que nos diz o seguinte, a palavra que cresce e transforma uma cidade inteira, irmão Gabriel. Queridos, nós estamos vivendo um avivamento ou estamos vivendo de movimentos? Nossas igrejas têm crescido ou têm inchado? Quando nós olhamos para o relato bíblico
de Éfeso e do que aconteceu ali, nós vemos um verdadeiro avivamento. E isso nos revela o quê? Aquilo que está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Nós entendemos que o segredo para um verdadeiro avivamento é, como já foi dito, a pregação da palavra e o mover do Espírito Santo. O problema é quando nós pensamos em várias estratégias humanas e racionais para o crescimento e nos esquecemos de buscar a direção do Espírito Santo ou ter como objetivo o verdadeiro avivamento produzido pela pregação da palavra e pela busca ao Senhor. Nós entendemos que Paulo ele era estratégico e ele tinha metodologias para pregar a palavra de Deus, mas ele também ouvia e principalmente ouvia a voz do Senhor, como nós estudamos no capítulo 16, quando ele projeta ir para um lugar e o Espírito impede, ele não vai. Ele projeta ir para outro, o Espírito impede e não vai. Mas quando o Senhor o manda ir para uma determinada localidade, aí ele vai, porque ele era sensível à voz do Espírito Santo. Nós precisamos replicar o modelo que deu certo na igreja de Éfeso. E qual é o modelo que deu certo? A pregação da palavra e o mover do Espírito. Que possamos buscar isso como princípios para que o Evangelho de Deus continue crescendo. Evangelista Jadson. Amados, o versículo 20 é a síntese do resultado ou do produto de tudo aquilo e de todos os esforços de Paulo e da igreja na cidade de Éfeso. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Nós podemos ver que há uma pedagogia de Deus na expansão do evangelho na cidade de Éfeso. Vejam bem. Primeiro, o apóstolo Paulo restaura a verdadeira doutrina. Segundo, o apóstolo Paulo resiste e insiste no ensino sólido da sã doutrina. Terceiro, vemos a manifestação do poder do Espírito Santo por sinais e prodígios e do arrependimento de muitos que abandonaram as práticas ocultistas. E, por fim, Lucas declara em síntese: a palavra do Senhor crescia poderosamente. E não só crescia, ela também prevalecia. O verdadeiro impacto do evangelho não é medido apenas por milagres ou por grandes reuniões, mas pela transformação de vidas que efetivamente pode ser constatada. A expansão da palavra de Deus precisa alcançar sinais na nossa sociedade. O número de evangélicos no Brasil só faz crescer. É o que nos informa o IBGE ano após ano. Mas a pergunta crítica que nós temos que fazer, ou a análise crítica desses dados que nós precisamos enfrentar é: qual o verdadeiro resultado disso? Quais são as verdadeiras mudanças que nós temos compreendido nisso? O evangelho tem reduzido o número de homicídios? O evangelho tem reduzido o número de suicídios? O evangelho tem reduzido práticas de promiscuidade? O evangelho tem mudado a história política do nosso Brasil? Precisamos apresentar esses números à igreja, mas também analisá-los sob a perspectiva crítica. Quando o evangelho é anunciado com fidelidade e recebido com fé, ele alcança pessoas, famílias e cidades inteiras. A história da igreja demonstra isso, que onde a palavra de Deus prevalece, as estruturas do pecado são abaladas. O que nós precisamos observar é que Cristo compara a sua igreja a um corpo, e todo corpo saudável se desenvolve e tem no seu crescimento físico, um sintoma de sua boa saúde. Se a sua igreja, se a minha igreja, se a nossa igreja não cresce, nós não temos uma sala de discipulado, nós não temos batismos constantes, nós precisamos rever alguma coisa. Alguma coisa não está dando certo. A palavra de Deus possui eficácia própria. Ela sempre cumpre com os propósitos estabelecidos pelo Senhor. Veja o que Atos 6, versículo 7 ensina. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Desde o início da igreja, o crescimento do evangelho sempre esteve acompanhado da multidão de discípulos e de transformação de vidas. Oxalá que o Espírito Santo do Senhor nos faça viver um tempo de crescimento numérico,
de crescimento da palavra e de crescimento de espiritualidade para a glória do nome do Senhor. Neste ponto eu destaco o que o comentarista diz. Em Éfeso, o crescimento do evangelho ocorreu tanto em número quanto em profundidade espiritual, produzindo mudança de valores, hábitos e comportamentos. Ou seja, em Éfeso, a igreja cresceu tanto em quantidade como também em qualidade. Existe um crescimento em quantidade que é dado por Deus, pois assim Paulo diz em 1 Coríntios 3, verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O crescimento que Deus dá à sua obra é um crescimento saudável, mas o crescimento que é forçado pelo homem é um crescimento em quantidade, mas que sacrifica a qualidade. É bom lembrar, como já dito pelo nosso irmão Gabriel, que crescer é uma coisa, inchar é outra. Tem muitas igrejas por aí que estão inchando. Aparentemente estão crescendo, mas é um crescimento doente. É um crescimento que envaidece o homem, mas não glorifica o Senhor. É um crescimento que é resultado da massagem do homem e não da mensagem de Deus. É um crescimento que sacrifica o que é certo pelo que dá certo. É um crescimento que troca a liberdade pela libertinagem. Só que não adianta uma igreja cheia de crentes vazios. Não adianta ter muito altar e não ter fogo. Não adianta ter muito barulho e não ter glória. Não adianta ter muito movimento e não ter avivamento. Não adianta ter muita trovoada e não ter chuva. Não adianta ter muita folha e não ter fruto. Não adianta ter muita aparência e não ter conteúdo. Não adianta ter muito poço e não ter água. Não adianta ter muita atividade e não ter intimidade. Eu gosto muito da história de Gideão e é interessante lembrar que dos 32 mil que se ajuntaram a ele para pelejar contra os midianitas, depois que Deus peneirou, só sobrou 300, mas que eram corajosos e vigilantes. Porque para Deus a quantidade é importante, mas a qualidade é prioridade. Estamos indo agora ao último tópico da nossa lição e talvez você ainda não se inscreveu no canal da Assembleia de Deus Ministério Floresta. Faça isso para que você possa acompanhar semanalmente as postagens da nossa igreja. Pedimos a você também que curta esta pré-aula. Deixe aí o seu comentário, sua cidade de origem, seu pastor, sua igreja, sua observação. Compartilhe essa pré-aula nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Se desejar, se inscreva também em nosso link de inscrição do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, logo abaixo do vídeo na opção mais, e interaja conosco nos conteúdos da Palavra de Deus. Vamos então ao terceiro tópico da nossa lição, que nos diz o seguinte: a manifestação do poder de Deus entre os gentios. E no subtópico 1 nós temos o impacto do derramamento do Espírito em uma cidade, irmão Gabriel. Queridos irmãos, o mover do Espírito gera santidade. Se nós estamos vivendo um avivamento, mas que isso não gera mudança de vida, meu irmão, não é avivamento. Está escrito 1 Pedro 1, 15 e 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O próprio apóstolo Paulo vai escrever aos Éfesos, em Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 32, inclusive deixa uma recomendação de mensagem do pastor Renato Torres, uma vida que agrada a Deus, é justamente nesse texto, uma bênção. Mas o que ele traz para a igreja aqui é exatamente que aqueles que aceitaram a Jesus aprenderam de Cristo certas coisas e não podem viver de outra maneira. Os gentios estão entenebrecidos no entendimento, coração como pedra, mas nós que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo precisamos ser diferentes. É por isso que ele disse, não dê lugar ao diabo. Nós precisamos viver em santidade. E se nós estamos experimentando um verdadeiro avivamento, isso gera em nós mudança de vida. Evangelista Jadson. O ministério do apóstolo Paulo em Éfeso revela que o derramamento do Espírito Santo ultrapassou as fronteiras provincianas de Israel e alcançou o mundo gentílico, cumprindo o propósito de Deus de levar a salvação a todas as nações. Olha, não era um terreno fértil. Pelo contrário, era uma cidade marcada pela idolatria, magia e práticas ocultistas. O Espírito Santo operou de maneira poderosa por meio da pregação fiel ao Santo Evangelho. O resultado não foi tão somente
a operação e a manifestação de milagres e sinais extraordinários da parte de Deus, mas uma profunda transformação que alcançou as 3 áreas comuns de toda a sociedade: espiritual, moral e social. O Evangelho confrontou as trevas, destruiu as fortalezas espirituais, produziu arrependimento genuíno e fez com que a palavra de Deus prevalecesse sobre todo e qualquer tipo de oposição. Assim, o impacto do derramamento do Espírito Santo não se limitou à igreja, mas alcançou toda a cidade, demonstrando que o reino de Deus tem poder para transformar pessoas e sociedades por inteiro. O que nós precisamos compreender é que a igreja precisa ter uma metodologia que ultrapasse as 4 paredes do templo. Seja os crentes saindo das 4 paredes para pregar, seja os crentes levando os perdidos para dentro das 4 paredes, é o que nós podemos constatar de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. A promessa do derramamento do espírito não seria restrita tão somente a um povo ou uma nação. A promessa alcançaria todos aqueles que fossem chamados pelo Senhor. Atos capítulo número 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Foi o próprio Jesus quem declarou que o Espírito capacitaria a igreja para testemunhar até os confins da terra. O que aconteceu em Éfeso é uma evidência que precisa ser vivida por nós ainda nos dias de hoje. O princípio do evangelho em Éfeso impactou estruturas culturais e econômicas. Os que antes estavam habituados a adorar vários deuses do panteão greco-romano, agora estavam reconhecendo o único Deus. Os que antes praticavam a magia e a feitiçaria, agora queimavam os seus livros que antes davam grande valor. Os que antes lucravam com a fabricação de ídolos, agora estavam sofrendo prejuízo por causa do avanço do evangelho. Spurgeon dizia que uma igreja tem pouca influência no mundo quando o mundo tem muita influência dentro da igreja. Mas esse não é o caso da igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso começou a mover o mundo, porque ela não era movida por ele. Meus irmãos, a igreja pode ir para frente, ela só não pode deixar Jesus para trás. A igreja pode usar a tecnologia boa, ela só não pode esquecer da teologia bíblica. A igreja pode modernizar, a igreja só não pode mundanizar, porque a igreja foi chamada para ser diferente e para fazer a diferença. Então, se você é o bom perfume de Cristo, não perca o cheiro. Se você é o sal dessa terra, não perca o gosto. Se você é a luz deste mundo, não perca o brilho do Espírito Santo na sua vida. Vamos então ao subtópico de número 2, que nos diz: exemplos históricos de derramamento do Espírito Santo, irmão Gabriel. Queridos, esse tópico é muito proveitoso para nós fazermos uma reflexão. A promessa de Joel 2:28 e de Atos 2:17, parafraseado por Pedro, continua de pé para nós ainda hoje. Isso é real, é realidade para nós. Então aqui o comentarista ele deixa vários avivamentos que aconteceram ao longo da história. E é muito bonito nós refletirmos sobre eles e é importante que nós contextualizemos esses avivamentos. Mas no final é interessante nós fazermos uma reflexão que eu deixo para você e para mim também. É muito bonito falarmos destes avivamentos. Mas e nós? O que nós temos vivido? Qual tem sido o nosso papel na sociedade hoje? O que nós, enquanto igreja, estamos fazendo hoje? É importante nós vivermos um evangelho que não é tão somente teórico, mas prático, que nós estudemos esses avivamentos, mas que nós vemos propor em nosso coração, buscar a Deus para que nós vivamos um avivamento em nossos dias, em nossa cidade, em nossas igrejas, porque tenho certeza que isso agradará o coração de Deus. Evangelista Jadson. Queridos, eu gostaria de ressaltar no livro de Atos dos Apóstolos alguns avivamentos que servem de exemplo para nossos dias de hoje. Primeiro, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo inaugurou a igreja de maneira extraordinária. Segundo, em Samaria, Atos, capítulo número 8, o Espírito Santo
uniu judeus e samaritanos em um povo só. Número 3. Na casa de Cornélio, o Espírito Santo derramado sobre os gentios. Deus demonstrou que a salvação em Cristo é oferecida a todos os povos. 4. Em Éfeso, a confirmação da plenitude do Evangelho. O Espírito Santo confirmou que aqueles discípulos haviam recebido plenamente a mensagem de Cristo. E por fim, a igreja. O derramamento do Espírito faz parte do plano de Deus para alcançar pessoas de todas as gerações. O comentarista que ressaltou o histórico avivamento no país de Gales, na Rua Azusa, a nossa amada Assembleia de Deus no Brasil. Mas o que nós temos que pensar é qual legado nós temos construído para os dias de hoje e aquilo que nós deixaremos para a próxima geração. Aqueles que dizem que na Assembleia de Deus nós estamos entre a 7ª ou 8ª geração de pastores. E o que será da 9ª e 10ª geração? Qual legado está sendo construído? Temos construído um legado de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, de ensino da palavra de Deus, mais do que contadores de histórias, que nós possamos ser histórias vivas de um genuíno e verdadeiro avivamento. Deus disse na boca do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, que derramaria do seu Espírito. Este derramamento é muito enfatizado neste último tópico da lição. Os 3 subtópicos vão enfatizar a palavra derramamento. Isso já é uma indicação que Deus ele não pretende dar o seu Espírito por medida. Ou seja, o que Deus dá, ele não dá gotejado, migalhado, miserável. Toda a bênção de Deus, incluindo a promessa do seu Espírito, é derramada, ou seja, é abundante. Então aqui eu te deixo um conselho. Nunca espere pouco de Deus quando Ele tem muito para dar. Nunca espere coisas pequenas quando Deus tem coisas grandiosas. Nunca espere ser cauda quando Deus quer te colocar por cabeça. Nunca espere água quando Deus tem vinho. Nunca espere a gota da bênção quando Deus tem um manancial de águas vivas. Lembre-se de Efésios 3:20. Poderoso é Deus para fazer tudo muito mais além do que possamos pedir ou pensar. Deus nunca disse que iria gotejar. Deus disse que iria derramar. Vamos então ao último ponto da nossa lição. O derramamento do Espírito e a missão da igreja, irmão Gabriel. Queridos irmãos, o derramamento do Espírito e a missão da igreja. Qual é a nossa missão? E qual o vínculo que isso tem com o Espírito Santo sendo derramado? A nossa missão é aquilo que está em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A palavra aqui é testemunhas. Nossa missão é ser testemunha, assim como o comentarista destaca nesse subtópico. Testemunha é aquele que relata aquilo que viu, que relata aquilo que sentiu. No original, no grego, essa palavra testemunha vai até dar origem à palavra mártir, tá? E nós, irmãos, precisamos nos conscientizar enquanto igreja para sermos testemunhas. O apóstolo Paulo, nós estamos vendo o agir de Deus na vida dele, como várias pessoas aceitavam ao Senhor Jesus através da vida dele. Mas ele pregava com tanta ousadia, com tanta coragem. Ele pregava a genuína palavra de Deus porque ele tinha experiências com Deus. Ele era uma testemunha, ele relata o que ele viu e o que ele sentiu. Para nós vivermos um avivamento, tal qual aconteceu na cidade de Éfeso, nós precisamos aprender as lições que já estão sendo faladas, fundamentado na palavra de Deus, mover do Espírito, mas também é fundamental sermos testemunhas que relatam aquilo que sentiram e viveram com Deus. O quanto nós temos buscado de Deus, o poder de Deus, para que possamos passar a outro alguém, para que esse outro seja impactado com a verdade do Evangelho e aceite ao Senhor Jesus Cristo. Outra reflexão que precisamos fazer. Evangelista Jades. Queridos, o derramar do Espírito não é um fim em si mesmo. O derramar do Espírito Santo tem como propósito a atuação e o cumprimento do mandato espiritual que o Senhor deu à igreja. Nós temos um mandato, sim. Somos representantes do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo opera a ousadia para anunciar a palavra, poder para vencer as trevas e vidas transformadas pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja primitiva compreendeu, e nós também precisamos compreender, que a força
da igreja não está na capacidade humana, mas na atuação do Espírito Santo, que conduz, fortalece e confirma a mensagem do Evangelho. Se nós fizermos uma comparação do nosso currículo de obreiros de hoje com os currículos dos obreiros de anos ou décadas atrás, veremos que do ponto de vista secular, somos mais bem preparados, tivemos mais oportunidades, tivemos acesso à informação do ponto de vista pedagógico e secular. Mas do ponto de vista espiritual, será que temos a mesma envergadura? Do ponto de vista emocional, será que temos o mesmo tamanho? Pois bem, que o Senhor nos faça compreender que os nossos diplomas, que as informações que adquirimos pelo estudo e pela pesquisa, não são nada sem o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Jesus declara que o Espírito Santo é quem nos dará o poder e quem nos capacitará para cumprir com a missão que o Senhor tem nos dado. Lucas capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes de nós iniciarmos a missão, que nós busquemos a presença do Espírito Santo, porque sem ele nada podemos fazer. Quero agradecer aqui mais uma vez a participação do nosso irmão Gabriel aqui conosco. Meu querido, está com oportunidade para suas notas de conclusão. Quero agradecer mais uma vez ao nosso superintendente, evangelista Rafael, também agradecer ao nosso irmão evangelista Jadson, que Deus continue abençoando a cada um. Para encerrar, eu quero voltar lá no começo do livro de Atos, em Atos capítulo 2, versículo 47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Essa é uma perspectiva que nós continuaremos a observar no livro de Atos. A pregação do evangelho é feita, o mover do Espírito é realizado e pessoas aceitam ao Senhor Jesus. Que nós possamos nos posicionar enquanto igreja para pregar o evangelho e buscar também o Espírito Santo na oração. Não cometendo o erro que o teólogo já diz em uma frase que eu guardei e gostei muito. Ele diz que hoje nós somos gigantes da pregação, mas pigmeus na oração. Que possamos ser, sim, pregadores por excelência, mas buscar o poder do Espírito para que vidas sejam transformadas. Em o nome de Jesus. Evangelista Jadson. O derramamento do Espírito Santo nunca teve como objetivo exaltar pessoas, mas glorificar o nome do Senhor, transformar vidas e edificar a sua igreja. Precisamos compreender que onde o Espírito Santo encontra uma igreja comprometida com a palavra, o evangelho rompe com as barreiras das quatro paredes da igreja, transformando pessoas e sociedades inteiras. Uma igreja cheia do Espírito não apenas ocupa um lugar na cidade, ela transforma a cidade pelo poder da força da pregação do evangelho. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Quando o Espírito Santo sopra, a obra de Deus avança, o reino de Deus cresce, a palavra do Senhor prevalece, milagres acontecem e o nome do Senhor é glorificado. Que Deus te abençoe. Amém.